O ano era 1888 e o distrito de Whitechapel, em Londres, estava mergulhado em pobreza extrema e miséria. A área, repleta de becos estreitos e mal iluminados, abrigava uma população marginalizada, onde trabalhadores braçais, imigrantes e mulheres em condições precárias viviam à mercê da fome e do crime. Era um terreno fértil para o terror que estava prestes a se desenrolar. Naquela época, crimes violentos não eram incomuns na região. No entanto, o que começou a acontecer durante o outono de 1888 marcou a história como uma das séries de assassinatos mais infames do mundo. Um assassino, conhecido apenas como Jack, o Estripador, surgia das sombras, deixando um rastro de sangue e mistério que intrigaria gerações. O primeiro assassinato atribuído ao Estripador ocorreu em 31 de agosto de 1888. Marianne Nichols, uma mulher de 43 anos, foi encontrada morta em Bucks Row, uma rua desolada e escura. Seu corpo apresentava cortes profundos na garganta e mutilações no abdômen, algo que a polícia nunca havia visto antes. Esse grau de brutalidade chocou até os investigadores mais experientes. Poucos dias depois, em 8 de setembro, outro crime abalou Whitechapel. Annie Chapman, uma mulher de 47 anos, foi assassinada de forma semelhante. Desta vez, o assassino mostrou um nível de precisão quase cirúrgico, retirando órgãos internos de maneira que levantou suspeitas de que ele poderia ter conhecimentos médicos. A cena do crime era tão perturbadora que os próprios policiais tiveram dificuldade em descrevê-la nos relatórios. Com 2 assassinatos em tão pouco tempo, o medo começou a tomar conta das ruas de Whitechapel. As mulheres evitavam sair sozinhas à noite e as patrulhas policiais foram intensificadas. Ainda assim, Jack continuou agindo nas sombras. Na madrugada de 30 de setembro, 2 assassinatos ocorreram na mesma noite, em um evento que ficou conhecido como o Double Event, evento duplo. A primeira vítima, Elizabeth Stride, foi encontrada com a garganta cortada, mas sem as mutilações que caracterizavam os crimes anteriores. Muitos acreditam que Jack tenha sido interrompido antes de concluir seu ato. Menos de uma hora depois, Catherine Eddowes foi brutalmente assassinada em Mitre Square, a poucos metros de distância. Desta vez, o assassino não poupou detalhes, deixando marcas terríveis e removendo órgãos internos. Na mesma noite, uma pista intrigante apareceu. Uma mensagem escrita em giz em uma parede próxima dizia: "Os judeus não serão culpados por nada." Embora a frase tenha sido apagada rapidamente pela polícia para evitar tumultos, ela alimentou teorias de que o assassino podia estar tentando desviar a atenção ou instigar conflitos étnicos. O caso ganhou notoriedade ainda maior quando cartas começaram a chegar aos jornais e à polícia, supostamente escritas pelo próprio assassino. A mais famosa delas, intitulada Dear Boss, Caro Chefe, foi assinada como Jack, o Estripador, o que deu ao assassino o nome pelo qual ele seria conhecido para sempre. Essas cartas, escritas em tom sarcástico e macabro, zombavam da polícia e prometiam novos assassinatos. Embora a autenticidade delas seja debatida até hoje, elas contribuíram para criar uma aura quase mitológica em torno de Jack. A polícia estava sob pressão extrema, mas não conseguia capturar o assassino, que parecia sempre um passo à frente. A última vítima conhecida do Estripador foi Mary Jane Kelly, uma jovem de 25 anos. Em 9 de novembro de 1888, ela foi encontrada morta em seu pequeno quarto, em uma cena ainda mais horrível do que os casos anteriores. O corpo de Mary Jane estava tão mutilado que era quase irreconhecível. Este crime marcou o ápice da brutalidade de Jack e, ao mesmo tempo,
o fim de sua sequência conhecida de assassinatos. Após o assassinato de Mary Jane Kelly, os ataques cessaram tão misteriosamente quanto haviam começado. Jack desapareceu sem deixar vestígios, deixando Londres e o mundo intrigados. Quem era Jack, o estripador? Por que ele parou? Seria ele um médico, um açougueiro ou alguém completamente inesperado? Os suspeitos eram muitos e as teorias infinitas, mas a identidade do assassino jamais foi confirmada e o mistério persiste como um dos maiores enigmas da história criminológica. Enquanto o terror reinava nas ruas de Whitechapel, a polícia metropolitana enfrentava um desafio colossal. Sem as ferramentas modernas de investigação, como impressões digitais ou análise de DNA, os detetives dependiam de testemunhas, evidências circunstanciais e instinto para tentar capturar o assassino. No entanto, as ruas lotadas e escuras de Whitechapel eram um labirinto perfeito para que Jack desaparecesse após cada crime. Mais de 2.000 pessoas foram interrogadas e cerca de 80 suspeitos foram detidos em algum momento. Entre eles, alguns nomes se destacaram. Um dos principais suspeitos foi Montague John Druitt, um advogado e professor cuja morte por afogamento coincidiu com o fim dos assassinatos. Sua instabilidade mental e a proximidade com Whitechapel levantaram suspeitas. Outro nome amplamente debatido foi o de Aaron Kosminski, um imigrante polonês que vivia em Whitechapel e tinha histórico de problemas mentais. Relatos de comportamento errático e seu ódio por mulheres fortaleceram as suspeitas contra ele, embora nunca houvesse provas concretas. Mais intrigante ainda foi a teoria envolvendo o médico Sir William Gull, que sugeria que os assassinatos eram parte de uma conspiração para encobrir um escândalo ligado à família real britânica. Essa hipótese, popularizada por livros e filmes, é amplamente desacreditada pelos historiadores, mas continua fascinando o público. As cartas atribuídas a Jack, o estripador, desempenharam um papel significativo no caso. A primeira delas, intitulada Dear Boss, mencionava detalhes que só o assassino poderia saber, incluindo a promessa de cortar uma orelha de sua próxima vítima. Algo que de fato aconteceu no caso de Catherine Eddowes. Outra carta famosa, conhecida como From Hell, foi enviada junto com um pedaço de rim humano que a polícia acreditava pertencer a uma das vítimas. Essa carta, escrita com uma caligrafia grosseira e cheia de erros ortográficos, tinha um tom ainda mais macabro, sugerindo que o assassino estava consumindo partes dos órgãos das vítimas. No entanto, há um consenso entre muitos estudiosos de que várias dessas cartas foram obra de jornalistas ou indivíduos buscando atenção. Ainda assim, o impacto delas foi inegável, alimentando o pânico público e solidificando a lenda de Jack. Os assassinatos de Whitechapel marcaram o início do que podemos chamar de frenesi midiático. Os jornais competiam para publicar os detalhes mais sangrentos e chocantes dos crimes, muitas vezes exagerando ou fabricando informações para vender mais edições. O medo era um produto rentável e Jack, o estripador, tornou-se uma espécie de celebridade macabra. Enquanto isso, a vida em Whitechapel se tornava insuportável. As mulheres temiam sair à noite e os trabalhadores eram tratados com desconfiança. A polícia, constantemente criticada por sua incapacidade de capturar o assassino, via sua reputação ruir. A tensão social na área aumentou, agravando as condições já precárias de seus habitantes. Além das explicações racionais, os assassinatos de Jack, o estripador, atraíram teorias ligadas ao ocultismo. Alguns acreditavam que os crimes tinham um simbolismo ritualístico, com as mutilações representando sacrifícios ou mensagens codificadas. Essa teoria foi reforçada pelo fato de que os assassinatos pareciam meticulosamente planejados e executados com uma precisão
assustadora. O envolvimento do ocultismo foi amplamente explorado em obras fictícias, mas a falta de evidências concretas torna essa teoria pouco provável. Ainda assim, ela adiciona uma camada de mistério ao caso, transformando Jack em uma figura quase sobrenatural. Após o brutal assassinato de Mary Jane Kelly, em 9 de novembro de 1888, os crimes atribuídos a Jack cessaram tão misteriosamente quanto começaram. Ninguém sabe ao certo por que ele parou. Teria ele morrido, sido preso por outro crime, ou fugido para outro país? Algumas teorias sugerem que ele simplesmente perdeu o interesse ou sentiu que estava perto de ser capturado. Independentemente do motivo, a ausência de novos ataques trouxe alívio para Whitechapel, mas não apagou o rastro de medo e destruição que Jack deixou para trás. Jack, o Estripador, não foi apenas um assassino, mas um enigma que refletiu as falhas da sociedade vitoriana. Ele expôs a desigualdade, a violência e a falta de apoio às classes marginalizadas, tudo enquanto desafiava a ideia de que o progresso da era moderna poderia proteger as pessoas do mal.